O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dizei-me onde o colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, vocês que aqui estão, reverendíssimos padres, todos que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma Impiedade e também pelo Instagram. Permitam-me, desde já, saudar aqueles que são membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade que nos permitem termos condições de chegarmos a tantos lugares. Hoje, nós estamos nesta terça-feira da oitava da Páscoa. Significa que hoje ainda é domingo de Páscoa. Uma festa tão importante que se estende. Ela dura 8 dias e vai fechar agora no próximo sábado, no próximo domingo, com a festa da Divina Misericórdia. Mas é claro, o caminho que nós percorremos de olharmos para a realidade ou para a vivência do encontro com Cristo ressuscitado, ela tem uma nuance muito particular e muito preciosa. E que tem muito a ver com o tempo presente. Eu vou explicar o porquê. Nós vemos na narrativa de João, capítulo 20, 11 a 18, como disse na liturgia de domingo, na homilia de domingo, às 8 horas da manhã, Maria vai procurar um corpo. Vai procurar o corpo de Jesus, vai até o túmulo. E é de madrugada. De madrugada está começando um novo dia. Agora vejamos a nuance das coisas. João, ele é muito peculiar no seu jogo de palavras e na sua configuração da cena. Ela vai de madrugada até o túmulo. O túmulo escavado, ou mesmo uma rocha, uma gruta. E ali então, ela voltada para o túmulo, no amanhecer ainda de madrugada, está tudo escuro. Ela só vê escuridão. E ela faz uma experiência de ver anjos
ver pessoas vestidas de branco, mas isso não responde a uma busca que ela tem. Ela precisa se encontrar com aquele Senhor que ela ama. Ela precisa se encontrar com aquele que foi o motivador de todo o seu caminhar. Mas ela só vê escuridão. Ainda que pessoas completamente vestidas de branco estejam à sua frente, ela só vê a escuridão. Porque ela procura um morto. E aí está ela no versículo 12. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: por que choras? Mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, eu não sei onde o colocaram. Realmente lhe tiraram o seu Senhor, roubaram-no dela. E segue a narrativa. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Esse é um detalhe fabuloso que passa desapercebido. Porque, em primeiro lugar, ela estava voltada para onde? Para dentro do túmulo. Ela só conseguia ver a escuridão. Ela volta-se. E provavelmente ela volta-se. Voltar significa dirigir-se para um lugar de onde já se esteve. Concordam comigo? Ela volta-se. Ela volta para o lugar de onde ela veio. Mas mais do que simplesmente da casa, ela volta-se para aquela lembrança, para aquele horizonte que ficou lá para trás. A lembrança do encontro, a lembrança das falas, a lembrança do que ela viu, a lembrança, ela volta-se para aquela realidade que ela experimentou. Ela volta-se para o seu passado, onde provavelmente se encontrara com aquele que a iluminou por inteiro. Ela volta-se para o verdadeiro sol de um novo dia, de um novo tempo que começa a nascer. Ela volta-se para o Cristo ressuscitado. Mas ainda assim, voltando-se para Ele, não o reconhece de imediato. Porque, é claro, nós podemos lembrar de pessoas, podemos lembrar de circunstâncias, podemos trazer ao nosso coração saudades imensas. E como é bom ter saudade. É muito bom ter saudade. Melhor do que chorar pelo reencontro. Ela então escuta novamente do jeito que ela escutou no passado, mas agora no presente. Maria. Ora, meus caros, me permitam só um exemplo. Como é bom me lembrar, por exemplo, de quando minha avó ia catar piolho na minha cabeça e com aquela mão toda delicada, com a pele da mão tão macia, passava como que acariciando todo o couro cabeludo, e quando achava uma lende ou um piolho, conseguia tirá-lo sem doer em nada. Por incrível que pareça, eu experimentei isso. E escutá-la falando, ela não ficava falando Vaguinho, nada disso. Ela falava: meu filho, o Wagner. E lembrar-se disso é como que sentir novamente aquelas mãos que já faz um tempo que se foram, que passavam por entre esses cabelos e achava aquelas lendas e aqueles piolhos, e que, ao contrário de doer, eu gostava até de ter piolho, porque minha avó é que ia catar. Voltar-se para um lugar onde a gente não pode nunca apagar no nosso coração. Voltar-se para Ele que esteve conosco e que está conosco. E nesse voltar-se, escutar de novo Wagner, Luiz, Omar, Antônio, Gorete, Fábio, Sara, qualquer nome que seja, o meu ou o seu. Mas escutar novamente uma coisa: nós estamos procurando alguém que está morto, ou nós estamos atentos à presença desse que começou conosco uma nova história
e que continuamente pronuncia o nosso nome e nos chama a caminhar com Ele. A nossa tentação, e por isso que eu disse que é tão peculiar, a nossa tentação é sempre procurar o Senhor que estará muito longe, mas esquecemos de olhar para aquele que caminhou conosco há tanto tempo, que ontem esteve conosco, que ontem mostrou a sua face de ressuscitado, o seu cuidado. E lembrar novamente que esse nome não precisa ser dito e verbalizado, mas ele pode ser experimentado nas inúmeras carícias e atenções que no cotidiano da nossa história, do amanhecer ao anoitecer, nos proporciona sempre uma oportunidade de um novo caminho, ao qual somos sempre chamados a voltarmos-nos para Ele. Voltarmos-nos para Cristo. E o mais interessante, a palavra conversão, no sentido hebraico e o original, é voltar. Conversão significa voltar-se. Mas para quem? Para onde? No meio de tantas vozes e de tantas palavras, de tantas reflexões, de tantos slogans, de tantas ideologias, escutamos muitos a nos chamar. Temos muitas coisas que podemos buscar a responder. Agora aí, Atos dos Apóstolos é muito particular, porque no capítulo 2, versículos 36 a 41, é isso que Pedro fala ao povo. Ele fala uma coisa: Jesus Cristo que vocês perseguiram morreu, mas ressuscitou. E o discurso toma o seguinte tom, na boca daqueles que escutaram a Pedro: o que é que nós precisamos fazer então agora? O que é que eu preciso fazer agora? Para encontrar-me com aquele que é o ressuscitado? Simples. Volte-se para Ele. Aí a nossa tentação imediata, até porque somos muito tradicionais, temos uma aparente convicção cristã que permeia a vida de tantas pessoas, nós nos esquecemos de voltar-se para Jesus Cristo em primeiro lugar, a escutar a sua palavra e assumir novamente, colocar em prática o seu evangelho. E a fala de Pedro é muito simples. Em primeiro lugar, convertei-vos. Não diz em primeiro lugar batizai-vos, não diz em primeiro lugar buscai a confissão, ele diz convertei-vos. Porque converter-se significa voltar a um lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Voltar-se para aquele anúncio que nós recebemos desde muito antes e que inclusive Madalena simboliza, porque ela não tinha ainda entendido: o Senhor ressuscitou. Por que eu estou procurando entre os mortos aquele que está vivo? Converter significa parar de perceber qual é o caminho que eu estou trilhando efetivamente. É um caminho que corresponde à grandeza de um novo dia que me foi dado, de uma nova perspectiva, ou eu ainda estou com aquela mentalidade tacanha, mesquinha, travestida de religiosa que justifica tudo. Sim, travestida de religiosa. Porque determinados traços de comportamentos que nós trazemos são justificados, inclusive, simplesmente porque buscamos alguma coisa ou algum discurso ali e aqui. Qual de nós nunca teve a tentação de procurar alguém que falasse exatamente aquilo que nós queríamos ouvir? Qual de nós? Eu fiz tal coisa, tal, e o que você acha disso? E, geralmente a gente procura as pessoas que vão concordar conosco, né? Nunca uma pessoa que vai falar assim: acho que esse caminho, a gente pode ter a certeza que a pessoa não vai falar com a gente, siga esse caminho aqui. Se a gente tem uma suspeita que essa pessoa vai assim, a gente procura aquela que vai concordar conosco. Não é a nossa primeira tentação? Isso não significa conversão. Convertei-vos, e cada um de vós, após converter-se, ou seja, voltar-se para um lugar do qual nunca deveria ter saído, se não é cristão, batizai-vos, assumir uma nova vida, assumir um novo caminho,
assumir um novo horizonte. Um novo horizonte permeado por uma certeza, por uma esperança e por uma convicção. Uma certeza provinda da fé: o Senhor não está morto, está vivo. Uma convicção: vale a pena colocar em prática a sua palavra hoje, porque se há tanta coisa complicada na nossa história, onde tantas pessoas se dizem cristãs, pelo menos 2/3 da humanidade se diz cristã e o mundo está como está, não será porque muitos cristãos ainda não assumiram a sua convicção, a convicção de viver o Evangelho? Será que eu não sou um deles? Que precisa justamente fazer esse outro caminho? E claro, a outra coisa fundamental: a certeza, a convicção e a esperança de saber que aquele horizonte que é marcado por esse que fala o meu nome, o seu nome, e nos chama a caminhar com ele, esse horizonte, ele não é um horizonte onde a escuridão está abundante. Ele é o sol que nos guia. Ele é aquele que ilumina o nosso horizonte. Agora podemos simplesmente ficarmos ainda procurando, num túmulo, aquele que nos aguarda no horizonte de felicidade. Se Ele é nossa esperança, procurar a cada momento marcar o nosso modo de pensar pela palavra dEle. E saber que nem sempre todos entenderão que nós assumimos viver como bem. Mas ter a coragem e a convicção: vale a pena trilhar essa história e dizer aos outros: Ele ressuscitou. Por isso eu não quero compactuar com nenhum tipo de escuridão e de morte. Mas é uma escolha que nós faremos se voltarmos-nos para Ele. Para Ele. Não é para mim, não é para este ou para aquele, mas para o Senhor. É por isso que na narrativa da ressurreição, uma das palavras que nós mais vamos escutar em toda a narrativa do Evangelho de São João sobre a ressurreição é essa: é o Senhor. Não é qualquer um, é o Senhor. É Ele que se apresenta a nós, é Ele que fala conosco, é a Ele que precisamos nos dirigir: meu Senhor e meu Deus. Desejas encontrar-se com Ele? Volte-se para o lugar onde Ele primeiro pronunciou o seu nome, ou onde primeiro experimentou o seu toque, o seu cuidado. Lembre-se disso. Talvez, nesse lugar, o peso do presente não seja tão grande, porque a nossa esperança se revigora. Podemos olhar só para o agora, ou recordar tudo o que conosco Ele fez. Confiantes, apresentemos nossas preces.